Todos os pecados contra a luxúria, São Tomás de Aquino vai dizer, que são simultaneamente intemperança e injustiça, né? São Tomás de Aquino ele ainda diz na Suma Teológica que todos os pecados contra o bem comum, né? Todos os pecados contra a castidade também são pecados contra o bem comum, né? Na pornografia, por exemplo, a gente vê a retirada de imagens para colocar em sites e atenta contra a dignidade de terceiros. Isso está até mesmo no catecismo, né? Na fornicação, então, a gente vê uma desordem que encerra em si mesmo, porque não há intenção da educação da prole, né? Há somente a cobiça pelo prazer, né? O mistério que sonda a sexualidade humana se perdeu. O que existe ali vai ser somente a cobiça e a desordem pelo prazer, né? Não há a intenção da educação da prole, e, portanto, é um pecado mortal, né? Beleza, a gente consegue reparar isso. Uma pessoa normal, ela consegue até mesmo reparar o mistério que há no sexo, né? Porque a partir do sexo, a partir do uso da sexualidade humana, a gente gera uma outra alma imortal. Mas parece que o luxurioso não. O luxurioso ele não, ele consegue, mas ele não consegue ver ao mesmo tempo todos esses mistérios, né? E isso acontece porque toda essa questão intemperante e injustiça nasce, tá? Faz o homem, né? A luxúria faz ver no homem uma falsa concepção, uma falsa visão de homem. A luxúria dá uma falsa visão do que é o homem, né? E a partir disso é o que a gente tem de primeira filha da luxúria, como diria o São Tomás de Aquino, né? Que ele elenca várias. E a primeira filha da luxúria é justamente isso, é a quaesitas mentis, é a cegueira do espírito, né? Toda essa filha da luxúria, todos esses, todas essas propriedades que a gente já falou até aqui, levam o homem a um alto enfraquecimento do próprio espírito, como o próprio nome sugere, que é estas mentes, né, seguida do espírito, e também a um alto enfraquecimento moral do homem, né? A intemperança destrói a estrutura do ser humano, destrói a estrutura da pessoa, né? A intemperança, por exemplo, estraga e falseia quase de maneira irremediável a virtude da prudência. E tudo quanto nasce da virtude, tudo quanto nasce contra a virtude da prudência, nasce quase sempre da luxúria, né? Tudo quanto contradiz a virtude da prudência, nasce quase sempre da luxúria. A luxúria, né? Justamente a gente falou, provoca essa cegueira do espírito, que diz não, que busca e que despreza os conhecimentos dos bens do espírito, né? Se a gente fala sobre prudência, a gente está falando sobre um conhecimento, né? Sobre uma virtude que fala, opa, eu vou analisar a realidade para tomar a melhor ação, né? A virtude da prudência ela vai provocar uma cegueira quase momentânea, quase irremediável desses bens, justamente visando a escolha baseada não na realidade, mas na cobiça pelo prazer. É um desejo espasmódico de prazer, né? Então, a gente vê que a luxúria, por mais que ela traga todos esses aspectos, né, ela também provoca uma cegueira momentânea também no livre-arbítrio. Você não consegue mais ter uma liberdade para escolher, né? E ao contrário, né? A castidade, ela te abre para os bens do espírito. Você consegue escolher as coisas certas da maneira correta e na medida proporcional, né? A castidade é a única maneira do homem ser, né, devidamente prudente com a sexualidade humana, certo? Agora, é o seguinte, a gente já falou de todas essas coisas e é importante que a gente entenda uma coisa, tá? Só pode entender a realidade quem verdadeiramente é prudente, tá? E aquece as mentes, a cegueira do espírito faz o homem enxergar a realidade não de uma maneira de fato que ela é. O homem que está preso nessa dinâmica da luxúria, né? O Piper ainda vai falar no livro das virtudes fundamentais que ele é como se fosse um leão vendo uma zebra. O que acontece? O leão vê uma zebra e ele vê ali somente a caça, somente ali uma presa. E isso não está errado, isso está certo, porque o leão ele não tem as faculdades igual o ser humano de enxergar as coisas e falar: caramba, olha só que mistério legal, como Deus é muito bom. Não, o leão é um animal, ele vê o outro animal e vê uma presa e fala: opa, comida, quero encher minha pança, né?
Só que o ser humano, ele é dotado de inteligência e vontade, ou seja, a gente consegue captar a essência das coisas. Por exemplo, eu consigo observar essa imagem aqui, ó, da Sagrada Família e não observar somente, sei lá, gesso. Eu consigo observar um mistério a partir disso daqui. Eu consigo observar um mistério, sei lá, da virtude da fortaleza, a virtude do amor, né? Eu consigo observar todas essas coisas, né? O animal não. Mas o homem que está preso nessa dinâmica da luxúria, ele da quecitas mentes, né, da cegueira do espírito, ele vai observar o outro ser humano justamente dessa maneira. Ele vai observar o ser humano como se fosse uma zebra e você fosse um leão. Ele vai observar o ser humano somente para cobiça do próprio prazer. Essa pessoa, eu quero encerrá-la na minha própria desordem, eu quero obter prazer. Então, assim, o ser humano ele já não consegue mais se abrir aos mistérios da própria vida humana, aos mistérios da sexualidade, né? Ele está preso nesse desejo espasmódico de prazer, né? Isso é algo muito, muito, muito grave, né? Porque justamente a luxúria tem essa maneira muito especial. Ela destrói todo o autodomínio do homem. Ela destrói justamente toda a capacidade do homem aprender a realidade, de ver a realidade da maneira como ela verdadeiramente é, né? Não é à toa que a gente fala sobre como a pornografia e a masturbação necessitam de ajuda terapêutica. Por quê? Porque o ser humano, né? Isso daqui vai virar até um vídeo, fica de spoiler, né? Mas a pornografia altera tanto a capacidade da pessoa enxergar a realidade que ela vê somente sexo, ela vê somente pornografia e masturbação. Ela não consegue mais ver uma relação entre dois amigos, né? E falar, cara, amizade. Não, ali é somente o quê? Uma pessoa que usa a outra. E não necessariamente sexual, mas é uma troca de favores, né? A pessoa que tem problema com pornografia, ela tem problema com gerar vínculos, ter afetos, né? Ela tem problema justamente com a afetividade e o vínculo de afetos, né? E justamente por isso que ela vai precisar de ajuda, porque ela perdeu esse autodomínio de si e esse desprendimento impúdico, né? Justamente para se voltar, né? É um abandono da alma para o mundo dos sentidos. A pessoa voltou a quase ser uma criança, né? Ela voltou justamente ao mundo da matéria. Somente o desprendimento da alma às coisas materiais, aos prazeres, ao mundo dos sentidos agora é o que importa, né? E, de fato, ela consegue observar, tá? Isso daqui é um ponto interessante. A pessoa que normalmente está presa nessa dinâmica, né? A maior parte das pessoas, eu creio firmemente, elas estão presas numa dinâmica incontinente, tá? Elas ainda não chegaram numa etapa bestial. Pelo menos eu gostaria de crer assim, tá? A maior parte dos meus pacientes, eu dou certeza absoluta que elas são incontinentes, não bestiais, tá? O que que acontece? A pessoa que é incontinente, ela recai, mas ela recai sabendo que ela está errada, ela recai sabendo que a natureza humana não foi feita para esse fim, que existe céu, que existe Deus, cara, isso não tá certo. Em resumo, ponto, isso não tá certo, tá? Mas elas têm essa vontade enfraquecida, né? Isso acontece por quê? Porque a Quecitas Mentes é como se ela colocasse um pó nas lentes pela qual a gente enxerga o mundo, tá? Eu vou tentar ser mais claro. As lentes pela qual a gente enxerga o mundo é como se fosse a nossa alma. É a nossa alma, tá? E o ser humano, tá? Que, por exemplo, ele tá ali preso nessa dinâmica da fornicação, ele sabe que, a partir do uso da sexualidade humana, pode vir nascer um bebê. Por quê? Porque a partir do uso do sexo, pode nascer uma criança. O uso do sexo é para isso. O uso da sexualidade é não somente para. É claro que o ponto principal é a prole, né? É gerar um filho, é gerar uma outra alma imortal. Mas dentro do matrimônio há ali ele também os mistérios insondáveis, né? Até porque a gente está falando de um mistério até cristão, então a gente pode falar de uma outra alma que nasce, né? Duas pessoas que se amam tanto, né? Mas principalmente, voltando aqui no ponto intemperante da coisa, a pessoa que está presa nessa dinâmica luxuriosa, ela sabe disso. Mas o desejo espasmódico pelo prazer consegue se sobressair a todo esse mistério, tá? Por isso que o Piper vai falar que é como se fosse uma camada de pó na alma, né? Tá ali escrito, luxúria e a sexualidade, e a partir disso a pessoa tem como se fosse um pó, né?
Tá ali escrito, mas tem um pó ali na frente. A pessoa lá enxerga, mas não enxerga ao mesmo tempo, né? E isso acontece porque a pessoa está presa nessa dinâmica, né? De busca, de cobiça pelo prazer, e já não consegue, em silêncio, captar a realidade das coisas. Ela não consegue entender e compreender a realidade das coisas, né? Uma pessoa casta, ela vai conseguir parar, né, o coração, ficar em silêncio, entender a realidade em silêncio, vai conseguir compreender a realidade das coisas e, a partir disso, tomar a melhor decisão concreta da ação concreta. Vai tomar a melhor decisão. Olha, a realidade, essa é a realidade concreta, e a partir disso eu vou tomar a melhor decisão concreta a partir dessa realidade aqui, né? O luxurioso não. O luxurioso, né, como a gente viu, tem esse problema do prazer do tato arrastar tanto a razão quanto a vontade. E a partir disso ele não consegue nem ter livre-arbítrio. Por isso que a gente fala, a pornografia consegue acabar com a sua liberdade. Você já não tem mais nem liberdade. A pessoa que está presa nessa dinâmica de vícios não é mais nem livre. Por isso que ela precisa de ajuda terapêutica, tá? Só que é o seguinte, a gente precisa entender que todo esse nervo do problema, tá? Todo esse problema da luxúria e tudo mais, tem um nervo, tá? Tem um nervo, tem um coração ali, tá? E é por isso que é necessário que o ser humano faça terapia, tá? Ou pelo menos busque ajuda, pelo menos entenda isso, tá? O que você vai fazer com isso eu não sei, mas é importante que o ser humano entenda que esse problema da aquece das mentes tem esse seu nervo com base numa falsa visão do homem. Quem quer combater a luxúria, quem quer combater a intemperança, né? Quem quer combater essa primeira filha da luxúria, precisa entender que aquece das mentes é uma cegueira dos bens do espírito. Então, o homem, ele precisa se abrir aos mistérios insondáveis da vida humana. Ele precisa entender que uma alma é uma alma imortal, é uma alma que não morre. O corpo humano morre, mas a alma não. A alma humana é imortal. Ele precisa também começar a enxergar e pelo menos se forçar a ver os outros seres humanos também como pessoas humanas. No final das contas, a gente está vendo para uma pessoa que também foi já, sei lá, cara, uma filhinha de um papai. Já também brincou ali de carrinho, de boneca, que teve e com certeza tem sonhos, né? Que também chora, que também tem sentimentos, né? A gente está acostumado a enxergar o outro ser humano como uma pessoa de uma maneira bestial. E a gente tem que enxergar de uma maneira totalmente ao contrário. A gente tem que começar a ver ali também uma mulher cara, de fato, amar o que tem ali, tá? No final, é isso que faz o homem, tá? Enxergar o ser humano como verdadeiramente ele é, né? Dentro de nós há uma alma insubornável. A gente tem que saber só atiçar isso tudo, né? E por isso fica o meu conselho, tá? Quem tá preso nessa dinâmica de vício da prostituição, da fornicação, da pornografia, da masturbação, tente se lembrar por um segundo que as mulheres que estão ali também são pessoas. Existe um coração ali que não pode ser machucado. Olhar mais assim para as mulheres vai te fazer mais homem, mais humano e menos animal. E você vai conseguir voltar para a dinâmica correta de enxergar as pessoas como elas verdadeiramente são. Tudo bem? Fico a dispor qualquer coisa. Deus abençoe a todos. Que a Virgem Maria nos guarde. Amém.